Olá, mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Hoje, como vocês estão observando, nós estamos em um ambiente totalmente diferente. Estamos na Cadência Chia, em Vitória da Conquista. E eu vou deixar uma palavra de Deus para o teu coração, que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Medite nessa palavra. Amém? O nosso convidado de hoje é o pastor George Costa. Ele é pastor na SAMAP e pastor-presidente na APVIC, e também ele é um escritor, um missionário. Pastor, a paz do Senhor. A paz. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, e estamos nos sentindo honrados pelo Senhor ter aceitado, viu? Então, assim, vou falar um pouco do projeto para que o senhor possa compreender, certo, né? E já a gente está interagindo e quebrando esse gelo, que isso é normal de falar aqui. Então, esse projeto nasceu no nosso coração com o intuito de ouvirmos testemunhos de servos de Deus que tiveram experiências com Deus, para que através dos seus testemunhos pessoas sejam também alcançadas. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais do senhor, da sua vida, do seu início, da sua caminhada com Deus. Se houve alguma experiência, algo que lhe chamou a atenção. Sim. Quando que o senhor iniciou na caminhada com Cristo. Mas, Cristiane, muito obrigado pelo convite. Eu acredito que sempre é uma boa oportunidade para falar de Cristo. Verdade. E para alcançar outros irmãos, tendo em vista que, como cristãos, nós precisamos de conteúdo. É verdade. Que nos edifique. Então, parabéns pelo podcast. Muito obrigada, pastor. É muito bom ter a oportunidade de falar do testemunho pessoal, que pode abençoar e servir como exemplo para a vida de outras pessoas. Amém. Eu me converti aos 12 anos, não tem muito tempo, isso foi em 1994. Pouquinho tempo. Quando o Brasil foi tetracampeão mundial. Uau! Eu lembro que eu estava correndo pelas ruas, Brasil, tetracampeão. E eu me converti numa igreja em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Sim. E eu acabei, depois de um ano, talvez ali, me esfriando, sem querer ir à igreja, na verdade, foi isso que aconteceu. Quando foi 5 anos depois, eu já estava morando em Jiqué, meus pais mudaram para lá. Eu ainda estava na fase da adolescência para a juventude. Sim. E fui residir lá em Jiquié. E lá em Jiquié, de fato, eu tive assim, uma experiência que me deixou firme até hoje. Desde aquele dia de 99 para cá, até hoje eu continuo firme no Senhor Jesus Cristo, né? Ali eu conheci minha esposa um ano depois, aí depois em 2002 nós nos casamos. E aí nesse período que eu fiquei ali, eu congreguei na Igreja Batista Betel, e antes havia me reconciliado na Igreja Assembleia de Deus, Missão. Vim para cá, e ano depois me acompanhou, minha esposa, nos casamos em 2002, e eu fiquei congregando na Igreja do Brasil para Cristo. Então, depois de um tempo, 9 anos congregando ali, o Senhor nos direcionou, e foi uma direção de Deus mesmo, de estar tendo um trabalho missionário que é a SEMAP, a Comunidade Evangélica Missionária Avivamento Pleno. Nós começamos em um bairro de Conquista, porque 2 anos depois a gente veio morar aqui em Vitória da Conquista. Entendi. E aí começamos esse trabalho numa garagem de casa, expandiu 3 meses depois, nós tivemos que mudar. O nosso propósito era ganhar almas, né? Era o propósito missionário. Depois desse período, nós mudamos para um outro local, que é o galpão onde nós estamos hoje reunidos, e em breve nós também já estaremos saindo de lá para ir para o nosso novo templo agora, mesmo. Então vocês são fundadores, então, da SEMAP, Somos os fundadores da SEMAP, eu e minha esposa. Glória a Deus. E aí nós temos avançado nisso. Então, assim, qual foi um momento ápice para a minha vida? Eu entrei numa crise ministerial, porque quando eu estava no Brasil para Cristo, eu entendia que eu precisava direcionar para o ministério, mas não sabia o que fazer naquele momento. E não quero citar nomes em situações, mas chegou uma hora que tudo se fechou, eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia se eu deixaria de crer nesse sonho ministerial, porque eu estudei 7 anos no seminário, depois de 7 anos eu falei, eu quero me dedicar ao ministério. Mas todas as portas se fecharam e eu entrei numa grande crise ministerial, sem saber o que fazer. Ficamos praticamente sem congregar, sem cear, sem uma cobertura espiritual. Foi aí que o Senhor então nos direcionou com a SEMAP.
E o que desencadeou para que esse processo acontecesse e se consolidasse Sim. foi quando eu estava no congresso, estava ministrando há muitos anos em um congresso. E eu sempre creio, irmã Cristiane, em ambientes proféticos. Sim. Sempre creio em ambientes proféticos. E sempre creio que o Senhor Deus, Ele usa pessoas para nos tocar. Amém. Então, quando eu vejo, por exemplo, um momento como esse, um congresso, seminários, que pessoas fazem de tudo para estar naquele lugar, não é porque nós estamos idolatrando as pessoas, mas existem pessoas que carregam uma unção. Sim. E essa unção pode tocar as nossas vidas. Verdade. E eu lembro que eu estava num congresso, eu tinha pregado no sábado, quando foi no dia seguinte, um pastor estava ministrando e ele deu um toque na minha vida e ele falou as seguintes palavras para mim: seu ministério a partir de hoje muda. Eu estou te dando a unção de João Batista, estou te dando a sabedoria de Paulo e a intrepidez de Apolo. Quando isso aconteceu, naquela mesma semana, foi algo muito poderoso que o Senhor fez. E foi a partir daí que meu ministério destravou e eu comecei a viver um tempo novo em Deus. Então, igreja, hoje estou presidente da associação, que são mais de 200 pastores, livros escritos, DVDs e tantas outras coisas têm acontecido de relevância, articulações, promoções, evidência. Tudo isso que o Senhor tem promovido a partir de uma unção e de um toque profético. Então, eu posso assim resumir rapidamente como foi essa questão do meu ministério. Sim, eu achei interessante, não me cortando, o senhor falando do início do seu ministério. A Bíblia é tão perfeita quando ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente foi o Senhor, o próprio Deus, que permitiu que tudo isso acontecesse, para que o Senhor fundasse a sua igreja. Isso. Talvez o propósito dele na sua vida, talvez não, o propósito dele na sua vida era diferente. Sim. Não era vindo de um outro ministério, mas o Senhor tem o seu próprio ministério. Sim. O teu chamado era nessa linha. Então, naquele momento que o Senhor estava vivendo tudo aquilo, provavelmente você não compreendeu nada, né? Com certeza. Sem congregar, tá estranho, tá esquisito. Mas olha hoje quem é George Costa, né? Sim. Então, olha o que Deus permitiu que acontecesse, para que o Senhor crescesse com suas próprias pernas, né? Levada, conduzidas pelo Senhor, na forma que Ele quis, né? Justamente. Do jeito que Ele quis. Naquele momento, eu achei que eu estava sendo rejeitado, humilhado, porque foram muitas situações que aconteceram. Não tenho que falar aqui para não expor ninguém. Sim, claro. Mas o que me manteve em pé foi essa palavra que eu recebi do Senhor. Amém. Então tem horas na nossa vida que a única coisa que nos mantém em pé é uma promessa que Deus fez. Sim. E se torna âncora para a nossa vida. Sim. Hoje eu entendo que foi permissão de Deus. E eu conversando com alguns amigos, eles falam, foi permissão. E aí eu lembro de uma frase que eu sempre uso, irmã Cristiane, que é: aquilo que você chama de provação, Deus pode estar chamando de promoção. É verdade. Então, às vezes, no reino, Deus não nos promove no reino. Sim. Como as promoções habituais e promoções de padrões do mundo. Sim. Nos padrões do mundo, você se eleva para ser promovido. Nos padrões de Deus, aí você vai ter que descer para ser promovido. É verdade. Então, comigo foi assim. E hoje eu posso glorificar Deus. Mas quem passa na luta... Não é fácil, não, né? Não Está é. passando pelo propósito, né? pelo trajeto. Isso. Não é fácil para chegar no propósito, né? Justamente. O senhor estava falando que o senhor ia dar uma resumida sobre. Sim. Fique à vontade, viu? Nós temos um período longo aqui hoje à tarde. Pode se expressar à vontade. Eu digo assim, para quem está começando agora o ministério, para quem está nos assistindo, né? Que Deus abençoe a sua vida que está acompanhando o podcast. Você nunca pode limitar Deus. Verdade. Na sua vida. Nunca limite Deus. Então eu tive momentos assim que eu falei com o Senhor. Eu lembro que eu estava indo para o seminário era em Vitória da Conquista, e as aulas eram de segunda a sexta-feira, de 7 às 10 horas da noite. E no sábado também nós tínhamos aula. E o único aluno que tinha bicicleta era eu. Sim. Porque eu não tinha condições nenhuma. Às vezes eu tive, irmã Cristiane, sinceramente, às vezes eu tive que trocar o valor da merenda ou do jantar para comprar livro. E ainda tinha que pagar seminário. Então eu sei muito bem o que eu passei, valorizo muito o que eu passei, porque foi o que Deus permitiu que eu passasse para eu valorizar o que eu tenho hoje. Sim. E manter os meus pés no chão, né? Com humildade, sabendo que tudo é por causa dele e por ele. É verdade. Como está em Tiago 1,17. Mas eu digo sempre para as pessoas que estão passando por um momento difícil, é continuar crendo naquilo que a pessoa carrega. Eu tenho hoje, nesse período, de cerca de 15 anos aí, eu tive pessoas hoje que se afastaram, amigos daquela época, pessoas de Deus que carregavam promessa, pessoas que estivessem firmes hoje a dar um grande prejuízo ao inferno. Sim. E a promover muito o reino de Deus, mas eles não suportaram passar pela provação. Sim.
desistiram, abriram mão, outros não querem nem saber de Deus, outros não estão nem indo para a igreja mais. Que triste, eu sei que né? também você conhece gente assim. É verdade. Né? A gente está decepcionado com a igreja, Sim. com o crente. E hoje diz que a mesma quantidade de pessoas que estão na igreja é a mesma quantidade de desviados da igreja. Sim. Então, o que eu digo para você que está assistindo, acompanhando, se manter firme no Senhor? Crer nessa promessa. Isso é chamar de fé. É você ter a certeza e a convicção de que Deus vai fazer algo. Sim. Então, para eu estar aqui hoje com você, né, nesse podcast maravilhoso, nesse ambiente maravilhoso, tudo acontecido, eu tive que ter momentos sozinho, de chorar, de ser humilhado, de intimidação, de medo, de humilhações, mas entendendo que tudo isso era um processo. Verdade. Então, é uma carreira cristã. E eu nunca olho o ministério como um fardo. As pessoas às vezes olham o ministério, não, é muita luta, muito difícil. E se a nossa palavra sempre for luta e dificuldade, então se tornou um fardo. Ainda que seja muito difícil, o ministério ele tem que ser prazeroso. É verdade. 1 Timóteo 3,1, Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Sim. Então, o maior empreendimento do universo é a obra de Deus. Eu sei que para a irmã estar fazendo podcast aqui também teve dificuldades, vontade de desistir. Gente verdade. mais contra do que a favor, mas está acontecendo. Verdade. Então, eu sempre falei assim, eu quero fazer. Mesmo que tenha dificuldade, nunca vou deixar de fazer. Sim. Então, os desafios só nos fazem crescer, nos fazem crescer. E os desafios, eles vão forjando o nosso caráter para viver o que Deus tem para a nossa vida. Então, eu sei que todo aí você tem um propósito de Deus. A irmã Cristiane também tem um propósito, eu também tenho. Às vezes Deus mostra o propósito, mas Deus não mostra o processo. Isso. O processo que é o difícil. Eu fico pensando assim, se Deus fala, seu José, olha, eu tenho uma unção de governo, mas vai ser vendido pelos próprios irmãos, e aquela coisa toda. Talvez ele não teria começado. Não, Senhor, não quero, muito obrigada. Vou ficar aqui no conforto, na casa do meu pai. Justamente. Então, isso faz parte. A gente tem que entender o processo, e o processo é que nos conduz ao propósito. O senhor falando aí do processo, eu sempre enfatizo isso em meus podcasts, porque hoje está se pregando um evangelho muito romantizado. E aí a pessoa vem, ela não sabe nem direito o que é e já começa, em muitas das vezes, até assumir funções na igreja, sem ainda estar preparado, sem ainda conhecer o evangelho, aprendendo de forma um pouco distorcida. Sim. Né? Quando você está de cara com o verdadeiro evangelho, que é o evangelho, ele nos confronta todo o tempo. De renúncia. De renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Então, muitos desistem por conta disso também, infelizmente. Eu conheço muitas pessoas que vieram porque queria ganhar uma casa, queria ganhar um carro ou uma cura. E de repente o Senhor disse não para o carro, disse não para a cura. E aí? Então, assim, a gente tem que entender que o evangelho não é isso. É totalmente diferente. E assim, pastor, há hoje, infelizmente, estou falando do nosso meio, porque a gente é crente, a gente tem que falar do nosso meio, né? Então, há pessoas muito ainda superficial na palavra. Como o senhor falou, houve momentos que o senhor ou o senhor comia, ou o senhor comprava livros, ou se qualificava para estar hoje onde o senhor está. Então, o senhor teve que renunciar a muitas coisas de sua vida, né? Não querer aprender, né? Crescendo na graça e no conhecimento, como a palavra de Deus nos ensina. E muitas pessoas hoje não querem estar em cima dos púlpitos, mas não querem estar preparados para estarem. E não é simplesmente estar lá em cima. Justo. Talvez o que nós criamos, e foi um erro nosso, que entre aspas criamos essa teologia, que é a ideia de querer o Deus dos presentes, mas não querer o Deus com a sua presença. Verdade. E os presentes nunca nos levam a Deus. Na verdade, os presentes são consequência de uma vida com Deus. Verdade. Porque Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de bênção, de vitórias. Mas muitas vezes Deus nos permite que passemos por isso para a gente valorizar o que Ele nos entrega. Verdade. E quanto alguém se preparar, eu acredito o seguinte: se nós estamos no maior empreendimento do universo, que é a obra de Deus, nós precisamos estar treinados para isso. Eu trabalho muito com liderança, até um desses dias que eu vou lançar é sobre liderança, que eu falo o seguinte: Neymar joga muita bola, Cristiano Ronaldo, Messi são craques de bola, mas eles têm que treinar. Muito. Mesmo sabendo o que eles precisam fazer, treinar, tem nutricionista, fisioterapia e medicina. Abre mão de muita coisa. Né, para viver o que eles têm hoje. E são feras. Isso, desde lá do início, você vê o histórico deles e ainda hoje. Então eles abrem mão de muita coisa. Justamente. Né? Para alcançar o que eles têm alcançado, né? Então, se eles fazem isso para buscar coisas terrenas, como é que alguém vai cuidar da obra de Deus, que é algo espiritual, e não quer treinar, e não quer se preparar? É verdade. Então, tem alguma coisa que está errada. Eu sempre digo assim,
O fato de eu ser um homem de Deus, alguém ser uma mulher de Deus, você não vai entregar a barriga sua para fazer uma cirurgia, porque aquela pessoa não foi treinada para isso. Sim. Então o que eu digo é, a habilidade no reino de Deus é muito importante. Talvez nós focamos muito na unção e nos esquecemos da habilidade e do treinamento. E por isso tem uma frase de um amigo nosso que diz assim, a Bíblia é perseguida pelos nossos opositores e distorcida pelos nossos expositores. Sim. Então, talvez quem está ministrando não se preparou, não treinou, não buscou, não procurando dar com pessoas melhores para poder destravar a sua vida. Então, essa é a dica que eu deixo. Para fazer o que Deus treine, se prepare, mas sempre dê o seu melhor para a obra de Deus. Paulo disse, quando ele está escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, que diz que eu estou me entregando como libação. São as últimas palavras do apóstolo Paulo, final do ministério, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a palavra libação é se eu pegar essa água inteira aqui e derramá-la completamente. Então, libação era um processo sacrificial no Antigo Testamento. Sim. É quando a pessoa te entrega tudo no altar. Então, quando você vai para a obra de Deus e para o reino de Deus, você não tem que estar ali movido por pessoas. Ainda que pessoas fazem parte do processo, você está ali só por causa do Senhor. Verdade. Se alguém sai da igreja por causa de pessoas, nunca conheceu Jesus. É verdade. Pastor. Então, eu tenho que me entregar completamente. O meu melhor louvor, a minha melhor adoração, se eu estou trabalhando, vou dar o meu melhor e vou treinar para entregar o melhor para Deus. Então, se isso não acontecer, a verdade, nós estamos sendo irresponsáveis com aquilo que o Senhor nos confiou. E o que a gente mais vê hoje, infelizmente, né? Sair da igreja porque o irmão me falou aquilo, o irmão me falou aquilo, me olhou meio torto, o pastor falou aquilo, eu não gostei. Infelizmente, a gente mais ouve hoje, né, pastor? Estão tão superficiais na fé ainda. E a gente olha para aqueles que viveram, foram grandes homens de Deus. Qual a diferença deles para nós? A forma que eles se entregavam para o Senhor. Isso. Né? A gente vê como cada um deles tiveram o seu fim, inclusive, e não desistiram. Sim. Eles sabiam o que eles esperavam por eles, né? Então, a gente tem muito de querer o agora. Né? Vamos para a igreja porque já eu tô rico. E não é assim, gente. Meu Deus, eu fico, assim, meio pasma quando eu ouço algumas coisas na igreja. Eu falo assim, ou eu sou louca, né? Ou então, não sei o que está acontecendo. Sim. Enfim, pastor, e eu queria ouvir um pouco mais do seu trabalho. Você tem um livro, né? Isso. Vários livros. Tem um que o senhor vai lançar agora? Tem dois que eu estou preparando para lançar. Sim. Eu tenho esse que eu lancei, esse aqui foi o mais novo. Posso Você pode pegar? levantar, fica à vontade. Esse aqui é o mais novo, O Poder de uma Palavra. É um livro que eu lancei recentemente. Eu falo sobre a autoridade que nós temos na palavra. Importante demais. Não uma ideia de uma confissão positivista da filosofia, mas uma ideia de que eu posso profetizar a palavra. É verdade. Né? Então existe um poder. E eu cito Mateus capítulo 18, a partir de 19, quando o texto diz que se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa na terra, o vosso Pai vos concederá. Então eu falo do poder de uma palavra. Tem alguns testemunhos desse livro. Maravilha. De pessoas que usaram essa autoridade e viram Deus agir ao seu favor. Amém. Então esse é o livro que eu estou lançando, um deles, né? O Poder de uma Palavra. Esse aqui foi o anterior a esse, que são 10 segredos poderosos. Eu falo sobre Davi. Porque Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Já que tem um lado escuro da vida de Davi, né? Que quase as pessoas não falam. É verdade. Ele tem um lado escuro. E até receio de falar para não tirar um pouco da imagem de Davi. Isso. E não é bem assim, para não queimar Davi. Mas aí eu falo sobre por que deveria ser homem segundo o coração de Deus e os benefícios de alguém que busca essa intimidade que Davi buscou. Verdade. Esse aqui foi um livro que eu escrevi para defender o meu bacharelado em teologia, saindo do seminário. Eu não tinha visto muita coisa sobre a ressurreição, que é o maior evento da igreja cristã. É verdade, a ressurreição de Cristo. E aí eu faço esse livro, a Faculdade Batista Brasileira me deu 9,5 no artigo. Esse artigo eu fiz um livro, que é esse livro que eu estou lançando aí. Que maravilha. Que é provando a ressurreição histórica de Jesus. Então não é uma ressurreição bíblica. Porque se fosse pela Bíblia seria muito fácil. Mas eu uso arqueologia, sociologia e outras coisas. Com outras fontes, né? Para não ficar somente ali. Isso, para não mostrar o Jesus dos crentes, mas o Jesus histórico. Que maravilha. No tempo e no espaço. Se aprofundou mais, né, para conhecê-lo, para então, se alguém lê esse livro que abençoa alguém que é novo convertido, ou ainda não crê em Jesus Cristo, esse livro é fantástico. Livro, né? E tem mais um outro, né? E esse foi o primeiro livro que eu lancei, eu conto um pouco da minha história aqui.
que é maravilha. esboços de mensagens selecionadas. Que maravilha. São alguns esboços. Eu conto como foi que nasceu esse desejo de começar a pregar. Sim. E esse desejo de ir para o seminário, porque eu não tinha condições de ir para o seminário. Sim. Então a primeira Bíblia que eu comprei, acho que eu posso falar isso aqui, Claro, né? deve. A primeira Bíblia que eu comprei é uma Bíblia Vida Nova, que hoje a Bíblia é Shed, a mesma Bíblia. Sim. Só que naquela época a Bíblia Vida Nova era de capa costurada e eu tinha muita vontade da palavra de Deus. Mas eu não tinha condições de ir para o seminário, porque o seminário naquela época era muito caro, você tinha um acesso bem difícil. E aí tinha um amigo meu que tinha uma Bíblia Vida Nova. Sim. E eu não tinha dinheiro para comprar. E meu pai lá em Jiquié tinha uma vendinha, um quiosque de madeira, no bairro Loteamento Água Branca. Quem for de Jiquié tivesse, porque esse podcast vai alcançar muita gente. Em nome de Jesus. Lá tinha um Loteamento Água Branca e perto de um poçal, meu pai tinha um quiosque. Sim. Aí esse irmão apareceu com essa Bíblia Vida Nova, era o meu sonho. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas a gente pode negociar. Aí eu comprei por R$30 e eu fiz uma cadernetinha para ele. Então ele pegava quebra-queixo, refrigerante, um bocado de coisa. Inteligente, senhor, hein? Mas foi naquela Bíblia que eu me aprofundei. Que maravilha. Ela há uma diferença, assim, para a Bíblia que a gente usa, essa Bíblia nova? Essa Bíblia Vida Nova, Vida Nova? porque era uma das primeiras Bíblias de estudo, que tinha muitos comentários bíblicos. Interessante. Então, para quem não estudava seminário, era a única fonte que você tinha, porque não tinha esse acesso a celular que tem hoje. É verdade, você computador. encontra tudo, né? Aí eu tinha que estudar e passar o texto para ver os comentários bíblicos. Que maravilha. Foi aí que me despertou Olha só. para o estudo da palavra, para a pregação. Sim, que bênção de Deus. Tem mais algum testemunho que o senhor queria contar? Porque isso eu achei muito interessante. Eu acredito que possa despertar isso a outros jovens, né? Isso, quem está assistindo, né? Eu digo assim, nunca limite Deus para o que Deus tem para sua vida. Amém. Essa é a minha história. Por quê? Amém. Porque quando eu comprei essa Bíblia, eu tinha um grande desejo de começar a ministrar. Então, como é que era a minha vida? Para a irmã entender, eu era solteiro, eu tinha terminado o 2º grau, isso já em Jiquié. Então, eu ia praticamente todos os dias para o monte orar. Sim. E o lugar que eu aprendia muita coisa era com as irmãs do circo de oração. Naquela época do circo de oração. Maravilhoso. Eu acho que era o único jovem que fazia parte. Eu ia para lá. Domingo eu ia para a escola bíblica dominical, que era a minha única fonte de aprendizado, já que eu queria estudar a Bíblia. Sim. E a minha outra fonte foi essa Bíblia Vida Nova que eu comprei com R$30. Que maravilha. Quando eu cheguei aqui em Conquista, olha, aí tá fluindo aqui, né? Graças a Deus. Sim, fica à vontade. Eu fui trabalhar em um supermercado, Sim. aqui no bairro Petrópolis. Comecei trabalhando lá, só que tinha um problema. A vontade para a igreja é muito grande, eu não podia, porque eu só congregava no domingo, era um crente domingueiro. E a vontade para a igreja era grande. Então eu saí do mercado 9 horas da noite, não tinha condições. Aí eu falei, Deus, eu preciso de uma oportunidade para quem tem um emprego, que eu possa ter a condição de congregar, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana. Foi aí que abriu uma porta para mim. Só que a porta era o seguinte, eu estava praticamente recém-casado, eu ganhava naquela época R$260 e fui trabalhar para ganhar acho que R$140 numa lotérica. Que na verdade não era bem lotérica, era uma lotérica do lado. Isso há quantos anos, pastor? Isso foi em 2004. Tem bastante tempo. 2004. Sim. Era um pontinho da Coelba. Naquela época tinha uns pontinhos da Coelba, acho que não tem até hoje. Eu fui trabalhar lá. Só que quando eu estou lá trabalhando, uma pessoa foi pagar uma conta e me conheceu. E aí eu aprendi uma coisa. Às vezes, para você viver o propósito de Deus, você vai para um lugar para você ganhar menos, mas que você vai aprender mais. Verdade. Então eu estava ganhando menos, Deus viu a minha renúncia, o meu sacrifício, me colocou no lugar que abriu uma porta para mim. Como? Estava lá pagando conta, apareceu um rapaz chamado Jorge. Jorge, ele vendia cocadas, e quem pagava ele no supermercado anteriormente, que eu trabalhava, era eu. Aí ele falou, ô Jorge, você está aqui, aquela coisa toda. Olha, tem um amigo meu que abriu um posto de combustível, e eu sei que você trabalha no caixa, queria, quem sabe, fazer um teste. Eu falei, rapaz, eu vou tentar. Aí eu pedi conta desse outro emprego, fui para esse posto. Cheguei lá, eu assim me senti um peixe fora d'água. Achei que eu não era tudo certo. Diferente. Recém-casado, pagando aluguel, tanta coisa acontecendo, muita coisa diferente. Fiquei muito preocupado, mas de qualquer forma eu tinha tempo para congregar ainda. E o que aconteceu foi que eu fui resistindo a muitas coisas. 6 meses depois eu estava trabalhando dentro do escritório desse posto. Que maravilha. E olha o que aconteceu. Sim. Um rapaz, que era o gerente, perguntou assim, Jorge, qual é o seu sonho? Aí eu disse, olha, meu sonho é fazer um seminário, porque eu só estudo escola bíblica dominical e a Bíblia Vida Nova que eu comprei. Você queria mais, né? Queria mais, queria aprender. Aí 1 mês depois, ele me chamou e falou assim, olha, procura um seminário, porque a gente quer abençoar você com um seminário. Eu sei que durante o período de 7 anos eles pagaram 70% de seminário mensalmente. Sim. E eu pagava outra parte. Aquela Bíblia Vida Nova, que eu contei anteriormente,
ela me deu a condição de formar em bacharel em teologia. Que maravilha. Aí eu fiz a licenciatura em filosofia. Depois eu fiz uma especialização em homilética, que era a área da pregação. Fiz um doutorado em eclesiologia. E trabalhei, também estudei muito sobre a questão do coaching, gostei, não sei por que tanta crítica, mas eu gostei particularmente do coaching, maravilhoso. É importante a gente aprender. Não, Conhecimento mim, é sempre até bom. onde eu fui, claro. Para mim foi maravilhoso, extraordinário. O conhecimento é bom, é você que vai saber onde vai adequar em sua vida. Justamente, Cristiano. E depois eu fiz capelania civil e ainda pretendo continuar estudando, mas tudo começou com aquela Bíblia. Por que eu digo isso? Porque a gente tem tanto acesso hoje, internet, podcast, tanta verdade, coisa. pastor. E as nós pessoas nem valorizamos. Não, usa isso para jogar, usa isso para tantas outras coisas. Eu falo com meus filhos, um celular desse aqui, você pode aprender inglês e espanhol. Verdade. Você pode estudar em qualquer universidade do mundo, porque tem vários cursos gratuitos. Sim. Eu fiz vários cursos pela Faculdade Getúlio Vargas. Então, se alguém tem uma chamada de Deus, você tem que ser o primeiro a investir nela. É verdade. Você tem que ser o primeiro a acreditar naquilo que Deus tem para você. E sempre Fica a dica. Verdade. E sempre se posicionar, querendo saber qual é o chamado de Deus para a vida da gente. Isso. A gente necessita disso, né, pastor? Isso. Nos colocar sempre à disposição do Senhor. Deus não nos criou por acaso, por um propósito. Isso. E precisamos estar sempre apostos a esse propósito. Isso. E é o que está faltando hoje em nós, muitas vezes. E Eu aí... sou não, você colocou-me à disposição do Senhor. E assim, muito Cristiane, lindo, viu? Assim, os jovens me procuram assim, ô pastor, como é que eu sei o meu chamado? E um rapaz me perguntou isso várias vezes, falou, para você saber o seu chamado, não espere que alguém vai revelar, olha, Deus manda dizer que esse é o seu chamado. Dificilmente Deus vai fazer isso. Isso vai acontecer raramente com Jeremias. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Te chamei para ser regra. Não é. Então, quando alguém pergunta qual é o meu chamado, eu falo o seguinte, para você descobrir o seu chamado, seja disponível na obra de Deus. Amém. Então, faça tudo que for para fazer na obra de Deus, faça. Verdade. E vai fazendo até que você se descubra. Isso. Porque eu achava, eu vou até rir, eu achava que eu seria cantor de igreja. Porque a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja foi cantar. Mas quando eu olho hoje, eu falo, graças a Deus que não era isso. Então eu fui cantando, até que um dia alguém me deu um poder para pregar, eu comecei a estudar a palavra, comecei a perceber esse dom que Deus tinha e fui direcionado para isso. Já escrevi livros também, que é uma outra chamada de Deus. Então, para você descobrir o seu chamado, vai fazendo tudo que tem que fazer. Sim. Até que de repente você diga, meu Deus, eu me encaixei aqui. Amém. E aí quando você se encaixa, Deus se encarrega de fazer o restante. É verdade. E aí eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, tudo que Deus promove, Ele sustenta. Verdade. Então se Deus promoveu, é o mesmo Deus que vai sustentar. É verdade, pastor. Muito bonito. E mais interessante, enquanto o senhor falava, eu refletindo, né, sobre o senhor, George Costa é uma referência em Vitória da Conquista. Hoje, a gente tem determinados lugares que a gente vai, que a gente fica até com receio, quando a gente fala o nome de alguém, que alguém fala, poxa, esse alguém, né, só tem a carteirinha de pastor ou de missionário, e de repente você fica tão triste, né? E em todas as vezes, em todos os locais que a gente vai, para falar com o George Costa hoje, eu conversei com o meu pastor, mesmo lhe conhecendo, Sim. eu conversei, né, com o meu pastor Ziel Rodrigues, e a gente já comentando sobre, né, não para que o senhor se sinta engrandecido, que eu sei que o senhor não vai se sentir com isso, mas a Bíblia manda a gente dar honra a quem tem honra, né? Uau, obrigada, Obrigado, linda. moça. Obrigada, princesa. Certinho. Obrigado. E aí, pastor, e a gente falando sobre a sua pessoa. Porque, infelizmente, há pessoas que, quando elas começam a alcançar aquilo que elas tanto almejaram, começam a ter um pouco de orgulho, esquecer de onde veio. Isso. E esquecer o porquê que está ali. Tudo é para a glória de Deus. E assim, eu fico muito lisonjeada de estar conversando com o senhor, porque de fato o senhor é uma referência de pastor nesta cidade, né, muito respeitado. E isso não é somente porque o senhor estudou muito, porque o senhor se aprofundou muito em estudar, né, gastou seu tempo em estudar, mas também pelo compromisso que o senhor tem com o Senhor. Isso conta muito, né? Porque não adianta ter muito conhecimento e não ter vida no altar. Justo. Então, quando a gente ouve o senhor pregando, quando a gente participa de algum movimento, né, de alguma, vamos dizer, um evento que o senhor está à frente, a gente percebe que há organização, que há a presença do Senhor, né? Então, assim, isso é uma diferença grande e eu espero que a Igreja do Senhor acorde. Né, que nós possamos acordar e querer vivermos mesmo Cristo. É isso. E vivermos Cristo não é fácil, pastor. É renunciar, tem hora que a gente não quer.
Para Isso. estar aqui hoje não foi fácil. A gente treme de falar com o George Costa, treme de estar diante das câmeras, né? E não é somente isso. Eu e o meu produtor, Ítalo Reis, só a gente sabe o quanto tem sido difícil, Imagina. né? As barreiras que a gente tem enfrentado, as lágrimas que a gente tem derramado, as madrugadas que a gente passa produzindo, porque é tudo tão, né, pequeno ainda, Isso. mas a gente vê lá adiante, Isso. almas se rendendo ao Senhor. A visão do futuro. A visão do futuro. Né? E quando a gente entra em algum ambiente que pessoas começam a perguntar pra gente, me fala um pouco sobre o seu podcast, aí a gente começa a falar o objetivo dele, o porquê que nós estamos aqui. É para que outras vidas também sejam alcançadas por Deus. E aí pessoas sedentas da palavra, a gente começa a falar de Deus, fala, pronto, Senhor, já ganhei o dia, já valeu a pena por tudo, pelas lágrimas, Isso. pelas coisas que enfrentamos, né? E é isso, pastor, eu estou muito feliz. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais também da APVIC. Pronto. Né, que o senhor é pastor-presidente, né, da APVIC. É uma associação, é uma associação. Sim. Vitória da Conquista ficou aí uns 5 anos sem que tivesse uma representatividade nessa área do povo de Deus, o povo evangélico da cidade, né? E a APVIC vem agora, desde o ano passado, com um trabalho muito bem organizado e estruturado. Sim. Além da legalidade que a APVIC tem. Hoje ela é juridicamente reconhecida, registrada. Bênção. Hoje nós temos pastores de várias denominações, é um projeto interdenominacional. Que maravilha. E a gente sempre diz o seguinte, eu sei que tem o pessoal da Quadrangular, Assembleia de Deus, tem o pessoal da Universal, tem o pessoal da Adventista também com a gente, Metodista, várias igrejas. Sim. E eu digo assim, há muitas coisas que podem nos dividir. Sim. Talvez uma doutrina ali que eu não concordo, uns de costume, alguma coisa, liturgia, mas o que nos une é muito maior. Amém. E o que nos une é Cristo. É verdade. Então, toda vez que a gente olhar para Cristo, Cristo, com a sua presença, derruba todas essas diferenças. E hoje a APVIC, ela se consolida como uma representatividade, ou uma representação legal dos evangélicos em Vitória da Conquista. Ai, que maravilha. Então nós já promovemos os cafés de pastores. Hoje os pastores têm credenciamento. Glória a Deus. Hoje tem convênios com alguns órgãos da cidade, empresas, comércio também. Que bênção. A gente promove seminário para pastores e líderes. Estamos promovendo a Semana da Cultura Evangélica, que é lei municipal de Vitória da Conquista, né? Bênção. E a Marcha para Jesus. Até o final, e depois a gente mostra até a camisa que Queremos, já está pronta, preparada. Sim, verdade. Né? A camisa já saiu. Já no caso, essa camisa é para esse ano. Já é a camisa oficial para esse ano. Ai, que maravilha. A marcha vai ser 4 de novembro desse ano de 2023. Mas a semana toda vai ser do dia 30 ao dia 9, porque tem Campeonato de Futebol Society, Campeonato de Futebol Feminino, tem a Copa Evangélica de Jiu-Jitsu, vôlei, ciclismo, é muita coisa. Né? Maravilha. Artes lúdicas, visuais, cênicas, tem muita coisa. E para a gente ter informação sobre esses eventos, como faremos? Temos o Instagram, APVIC, né? APVIC.oficial. APVIC.oficial, o Instagram está lá. O cronograma vai sair em breve, porque a gente está agora prospectando os patrocinadores. Sim. É um custo altíssimo fazer um evento desse para a cidade, muito alto. Estamos trazendo atrações de fora também. Maravilha. Usamos também o pessoal de casa, né? Sim. Ano passado foi assim. Mas hoje a APVIC, ela sai com essa ideia de unidade mesmo. Claro. Então, nossa diretoria são formadas por 9 pastores, cada pastor é de uma área da igreja da cidade. E hoje, graças a Deus, o número de pastores que estão se filiando cresce cada vez mais. O que o pastor precisa para se filiar? É simplesmente uma boa vontade? Somente isso. Por quê? Que maravilha. Porque, apesar da sigla dizer que é pastores, sim, ele está aberto a missionários, diáconos, presbíteros, dirigentes de obras, missionárias, músicos. E o que a gente fez hoje, meu Cristiano? Hoje nós temos... Para cada setor da cidade, nós temos 2 líderes que cuidam. Então, nós temos um grupo só de músicos da cidade, sim, que a gente vai diluindo ele entre os eventos. Nós temos um grupo de líderes de jovens e adolescentes da cidade. Que maravilha. E nós temos outro grupo só de teatro e dança da cidade. Então, todo mundo quer participar, quer fazer parte, quer apresentar minha dança. Nós não cobramos nada. Sim. Pode fazer à vontade. Fizemos agora o primeiro festival evangélico da cidade. Sim. Nunca teve festival evangélico na cidade. Mas de antemão tem que se inscrever, tem que procurar o senhor, que é o pastor presidente, né? E se inscrever, né? Se inscreve, a gente coloca no grupo para receber a credencial. Sim. Paga só R$20 pela credencial. Sim. E uma mensalidade de R$20, que é justamente para poder
a gente ter essas despesas, Claro, né, sim. pagas, tudo isso, porque tem muita despesa, Sim. contabilidade, tantas outras coisas. Essa mensalidade é individual ou é a igreja? Por exemplo, meu pastor, ele quer se filiar. Como é que funciona? Ele vem, se credencia, é isso? Ele se Explicar um pouquinho melhor. recebe uma credencial, né, logicamente. Ele Sim. paga R$ 20 por mês individualmente. Ah, sim. Individualmente. Porque caso tenha outros irmãos que tenham um cargo de liderança, pode também receber a Que credencial. maravilha. Então nós estamos fazendo hoje convênios com farmácias, Sim. academias, cinema. Plano funerário também Olha, tem. interessante E demais, já estão viu? procurando convênio com plano de saúde, já começamos a prospectar. Sim. Então, isso traz respaldo do pastor, Claro. traz para ele também uma identidade. Verdade. Né? E uma organização, né? Justo, porque o povo de Deus tem que ser um povo organizado. Tem que ser um povo não é? organizado. Ai, se a igreja soubesse como ela seria grande se Ah, se unissem. meu Deus, não é? Né, pastor? Há essa carência em nosso meio, dessa união, né? Eu acho até uma hipocrisia um pastor falar no púlpito de unidade quando ele não caminha com outros pastores da cidade. Verdade. Eu fico até pensando, vai ter um loteamento nos céus. Sim. Isso aqui vai ser os pentecostais, os quadrangulares batistas. Eu Não falei é? sobre isso esses dias, pastor. Essa dificuldade que a gente tem, que é como se a gente estivesse gladiando entre nós, isso é terrível. Não. A gente esquece o seguinte, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Aí a gente briga um com o outro. É estranho, tem hora, Não é? né? Mas lidar com gente é isso aí, né, pastor? É a realidade nossa, Isso. né? E tem dado certo. Que E não bênção. só isso, é bom também o pessoal assistindo podcast. Sim. Hoje nós temos um grupo com 38 pastores presidentes de cidades do estado da Bahia. Então a gente sabe tudo que acontece Que maravilha. nas cidades inteiras. É a primeira vez que isso aconteceu no estado. Que bênção de Deus, Então viu? temos hoje pastores de Jiquié, Feira Santana, Porto Seguro, Eunápolis, várias cidades, lá de cima de Bom Jesus da Lapa, vários lugares, vários pastores, só presidente de obras, Que bênção de Deus. de congressos, Sim. de pastores, também associações pastorais. E que com certeza todos eles irão assistir esse podcast. Eu vou pôr lá, Por favor. com certeza. Ô, pastor, e... Sim, aí o senhor tem filhos, é casado? Quantos filhos o senhor tem? Pronto, sou casado Pra com a falar um Eliana, pouquinho. Deixa... Aham. somos casados há 21 anos, temos 2 filhos, o mais velho é Samuel Victor, tem 15 anos, Gesiel Arão tem 9 anos, ambos farão aniversário agora em setembro, não é? Ambos. Sim. São jogadores de futebol. Oh, que bênção de Deus. Gosta de jogar futebol. Já estão em alguma escolinha? Já tem. Maravilha. Samuel já está na escolinha, já tem uns 7 anos. Sim. Desde os 8 anos que ele frequenta já a escolinha, já Que está lá na maravilha. mesma escola há 7 anos. Sim. Esperando aí que saia de repente uma oportunidade, Claro, uma chance, não é? verdade. Gesiel também caminha por essa escolinha, Sim. estudam na escola adventista, aqui Sim. em Vitória da Conquista. Uhum. E é a nossa família, a nossa casa. Não somos uma família perfeita, mas dizemos que somos Não uma há. família abençoada. Pronto. É mais importante. Quais os dias de culto em sua igreja, pastor? Semap, eu queria até colocar o Instagram, pode Por falar? favor. @semap.oficial com C, Com que é C. comunidade, né? E eu vou pedir para o rapaz também colocar depois embaixo Por deixar favor. a arroba da sua igreja. E lá já tem também o meu Instagram também. Ah, junto, que maravilha. né? Que é importante que de repente tem alguém que esteja nos ouvindo, que mora em Conquista, ou venha passear em Conquista, né? E não sei para onde ir. Vai para a igreja do pastor George Costa, Poxa. maravilhosa. Viu? Assim, porque conhecendo o pastor, a gente conhece suas Me ovelhas. conhece, justo. A Semap, os cultos são quinta e domingo. Terça-feira nós temos uma escola profética, Sim. que a gente treina o obreiro em várias áreas, né? Sim. Então tem essa escola profética. Na quinta nós temos o culto às 7h30 e domingo 2 cultos. Sim. Pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. Sim. Nós também temos o projeto de balé na igreja. Um projeto de balé muito bonito, inclusive. Maravilha. E tem os projetos também para mulheres, alongamento de unhas, cabelo, confeccionar bolos, Sim. costura, outras coisas mais. Tá? Agora vamos voltar à alfabetização de adultos. Sim. E vamos voltar, se Deus quiser, com karatê e jiu-jitsu. Projetos Tudo isso já maravilhosos, funcionava. viu? Depois da pandemia teve um problema, agora nós estamos retornando com esses projetos sociais. Que bênção de Deus. Eu creio que a igreja tem que andar com o projeto social. Com certeza. Ela tem que mudar a realidade do bairro onde ela Isso, está. é verdade. É verdade. Tem que ser mudanças em todas as áreas, né, Justamente. pastor? Não adianta pregarmos somente a palavra e ter uma outra necessidade e você não buscar aquilo. Porque se há esse conhecimento teu, essa oportunidade que você traga para melhorar o teu bairro, isso é muito importante, Lógico. né? E a igreja não é somente isso, né? Somente ir lá no púlpito e pregar. Não. A vida de um pastor é muito ampla, né?
a carreira de um, não vou dizer a carreira, é O ministério. O ministério é muito amplo, né? Não é somente estar ali em cima do púlpito. Não, muito amplo. Eu vejo ali a vida do pastor Aziel como é corrida, né? E a gente cobrando dele algumas coisas, tem hora que ele fica com a cabeça coçando. Eu falo que se a igreja não sabe mudar o ambiente que ela está, ela perde o propósito Ela da igreja. perde, é verdade. Né? E aí eu vejo alguns prédios de igrejas com tanta coisa, com tanta sala, eu fico pensando, podia ter uma sala Por que ali não pra... usar? É verdade. Guardado para quê, né, pastor? Agora também tem um seminário aqui, é bom quem está ligado aí. Sim. Tem um seminário que tem um projeto extraordinário, para mim extraordinário, Sim. que é treinar jovens que vão para a universidade. Olha que maravilha. Importante, viu, pastor? Ele está treinando os jovens Sim. para entrar na universidade, Maravilha. não perder a essência do cristianismo. Isso Pelo aí. contrário, influenciar aquela universidade, aqueles alunos, colegas dele mesmo. com o evangelho. Porque o número que está se perdendo é muito grande, né? Você tocou num assunto mais que importante. Sim. Eu sempre falo dessa preocupação que os líderes têm, né? Ou que alguns ainda nem estão percebendo esse perigo que há. Porque um jovem, ele passa todos os domingos, vamos colocar assim, aqueles que só vão aos domingos, mas pelo menos uma vez por semana vai à igreja. Sim. E quando chega no mês, na faculdade, ele se perde inteiro. O que está justo. acontecendo? Então, ele não está preparado para entrar dentro de uma universidade. O que está acontecendo? Então, assim, é importante demais esse projeto do senhor, viu? Muito bom. E não é um projeto meu, é um Sim. projeto que nós temos alencado ao Seminário Thompson. Ah, que maravilha. O Seminário Thompson tem um projeto para jovens. Sim. É um período, ele prepara o jovem para o jovem Sim. entrar na faculdade, Olha. o jovem se manter firme em Cristo, voltar mais firme ainda. Verdade. E ainda trazer alguns colegas junto, né? Então, Isso é o papel da igreja, né? É isso. Isso é igreja. influenciar os ambientes. Isso é igreja. Então eu vejo assim, prédios enormes com salas paradas, tanto projeto para acontecer, para mudar o ambiente de uma cidade, a realidade de uma cidade. Nós não podemos ser responsáveis com isso. É não. verdade, pastor. Precisamos fazer alguma coisa mais possível. E quanto a esses jovens se perderem, e você vê hoje uma debandada para o mundo, Sim. eu acho que a igreja precisa focar muito na questão do discipulado, urgentemente. Verdade. Uma vez, Ricardo Albortella, vai estar até agora na CEMAP, Ricardo Albortella disse a seguinte frase: shows não seguram jovens. Verdade. O que segura jovem na igreja é Cristo, é o Verdade. suficiente. Verdade, Então nós pastor. precisamos ter um discipulado urgentemente. Eu sou fruto discipulado. 3 irmãos seguraram meu pé e falaram: vamos te discipular. É necessário. Então o discipulado é que nos mantém firmes. É verdade. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer festa, que joga de festa, Sim. alegria, tem que ter. Mas que essa não seja, assim, a prioridade. Justamente. Né? Mas discipulados, Claro, né? é necessário. Chamar para perto, Isso. exortar, amar. Porque eu digo assim, a gente tem que respeitar aquela pessoa com o destino profético que ela tem. Sim. O problema é que se o jovem erra hoje, a gente já dá logo uma pancada É verdade. e se afasta. Não. Para expulsa ele da igreja, Não, né? Com as palavras, Deus do céu. né? Com a rejeição. Isso. Né? E o mundo está pronto para abraçá-los. Pronto. E o Verdade. diabo já faz o processo de rejeição. Sim. A igreja tem que ser o lugar de restauração. Verdade. Isso não quer dizer que alguém está sendo conivente com o pecado Sim, ou fazendo apologia de forma ao pecado. alguma, não é isso. Mas está dizendo, você errou, reconhece, estou aqui para te abraçar, para Isso. cuidar. Porque isso que você fez não é o que Deus tem para você, Isso você sabe mesmo, disso. pastor. Então eu vou dar a direção. Isso que é o discipulado. que É tem que ter. verdade, é verdade. Né? Se todos os líderes religiosos, não vou dizer religiosos, se todos os líderes da Igreja de Cristo, Sim. vamos fechar mais assim, Sim. da Igreja de Cristo, tiver essa mesma mentalidade que George Costa, eu tenho certeza que a Igreja de Cristo seria outra. Com certeza. Né? Infelizmente, a gente vê líderes com a mente muito fechada ainda. E precisa acordar porque Jesus está voltando. E muitos estão se perdendo por besteira. Não besteira. Né, pastor? Essa questão da religiosidade é terrível. Eu até estava conversando com um amigo meu, o apóstolo Erles. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Porto Seguro. Mandar um abraço para ele aí. Também o pastor Diego, lá de Arraial. E a gente diz o seguinte: eu tenho 2 coisas sobre religiosidade. A primeira é que eu sei que existe uma falsa religião. Sim. A religiosidade que a gente fala é aquele controle, aquela carga, aquele fato que coloca Isso. nos ombros das pessoas É quando verdade. nem os próprios líderes suportam. Conseguem carregar, é verdade. Por outro lado, o extremo é que às vezes nós estamos falando de religiosidade como sendo liberalidade do pecado, que E também não, está errado. verdade. Que não, tudo é religiosidade, nem tudo é Nem tudo religiosidade. é religiosidade. Então cuidar para não entrar no Isso. liberalismo demais. Verdade. E falar que a religiosidade é aquilo que já está sendo pecado. É então, verdade. eu creio que equilibrando isso. E como é que isso se equilibra? Com amor. Verdade. Eu creio que se nós cuidarmos, amarmos, trazermos essa pessoa para perto, tratá-los no destino que aquela pessoa tem, olhar para ela e dizer: não, eu reconheço que Deus tem isso na sua vida. Amém. Eu vou ser o primeiro a investir.
E eu vou estar Amém. aqui, colocar as costas para apanhar, Amém. mas te guardando e te protegendo. Que bênção, É viu? isso. Ô pastor, para encerrarmos esse podcast, eu queria que o senhor deixasse uma palavrinha rápida de 5 minutos para quem está nos assistindo, para jovens ou para os líderes, o que Deus colocar em seu coração. Amém. Uma coisinha bem rápida. Pronto. Bem, a palavra que eu quero deixar para vocês é que continue acreditando naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Não abra mão disso. Vão aparecer dificuldades, vão aparecer críticas, mas saiba que tudo isso é uma forma que Deus está te aprimorando, te fazendo crescer. Então não desista nas trevas ou na dificuldade por aquilo que Deus já preparou para você na luz. Amém. Isso é só um processo, mas é um propósito maior que Deus tem para ti. E para isso, você tem que manter focado na visão que Deus tem para você. E a visão, quando ela te pega, e você acredita nessa visão, você vai viver tudo que Deus tem para você. E digo, muito mais do que você pensa ou do que você imagina. Continua firme na visão. Não deixe Cristo por nada. Amém. Se aproxime de pessoas melhores do que você, e o seu futuro vai ser extraordinário. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Cristiane, pela oportunidade. Pastor, eu que agradeço, viu? E eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através, né, da sua vida, né? Amém. Porque eu sei que não é somente aqui, né? Esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem feito, talvez nem o Senhor saiba onde está indo, É né? verdade. Está indo muito além. A semente que o Senhor está plantando no reino de Deus, né? Amém, Cristiane. Que bem, estou muito feliz mesmo. Muitíssimo obrigada. Eu viu, que pastor? agradeço. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por esse momento. Amém. Te louvamos por esse podcast, pela vida da irmã Cristiane. Ó Deus, por toda a equipe dela que trabalha nos bastidores, para que esse podcast saia com muita excelência, alcançando vidas. Nós profetizamos que o começo parece ser pequeno, mas o final será extraordinário. Abençoe cada um dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, todos que estão assistindo, sejam tocados e abençoados por cada palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. E olha que maravilha que chegou aqui pra Eu gente. não era ó. acostumado a comer sushi, mas tem um irmão da igreja que tem um restaurante maravilhoso. Sim. E agora eu tô viciado nesse Isso negócio. aqui vicia, viu? É viciante. Ó, o hashi já demais. tá ali. Uau.